Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. No quarto item, exposição dialogada, a arte da pergunta. Objetivos dessa técnica: desenvolver a consciência crítica, promover o debate de ideias, estimular a educação participativa, superar a insegurança, debelar a timidez, melhorar a concentração. Outra ferramenta espetacular para transformar o solo árido da sala de aula num canteiro de flores é a exposição dialogada, executada pela arte da pergunta. Na exposição interrogada, o professor questiona o conhecimento sem perguntar. Na exposição dialogada, ele faz inúmeras perguntas aos alunos. As duas técnicas se complementam. Vejamos, através da arte da pergunta, o professor estimula mais o estresse positivo da dúvida. Ele cativa a atenção dos alunos e penetra o território da emoção e o anfiteatro de suas mentes. O conhecimento pronto estanca o saber e a dúvida provoca a inteligência. Vygotsky, 1987. Todos os grandes pensadores foram grandes perguntadores. As grandes respostas emanaram das grandes perguntas. Em qual época é mais fácil aprender? Na infância. Por quê? Porque ela é a fase em que mais perguntamos e abrimos as janelas da nossa mente. As crianças aprendem línguas com facilidade, não apenas porque estamos menos entulhadas de informações na memória, mas porque são perguntadoras. Interagem mais. Por que é mais fácil aprender uma língua diferente no país de origem dessa língua? O grande motivo é quando se vai para um outro país, se passa vergonha, enfrenta-se dificuldades. Nessa hora, os diplomas e o status social quase não têm valor. É preciso quebrar a cara para construir uma rede de relacionamentos e sobreviver. Para isso, precisamos perder o medo de perguntar. Essa situação nos estressa e abre de maneira espetacular arquivos da memória, facilitando o aprendizado. Quando uma pessoa para de perguntar, ela para de aprender, para de crescer. Em que época os cientistas produzem suas ideias mais brilhantes? Na maturidade, ou quando ainda são imaturos? Quando imaturos, porque duvidam, se estressam e perguntam mais. Einstein propôs a teoria da relatividade com 27 anos. Depois que os cientistas recebem títulos e aplausos, surgem os problemas. Os mesmos títulos e louvores que os reconhecem podem se tornar o veneno que os mata como pensadores. Cury, 2002. Muitos se tornam estéreis. Hoje, meus livros estão sendo publicados em mais de 40 países, por ser pesquisador dos bastidores da mente. Estou preocupado, pois mesmo que não queira, eu sei que esse sucesso já causou algum estrago no meu inconsciente. Preciso estar alerta, me reciclar e me esvaziar continuamente, para continuar sendo um engenheiro de novas ideias. Você deixou de aprender ou continua um voraz aprendiz? Muitos não percebem que deixaram de pensar. Um professor fascinante deve fazer pelo menos 10 perguntas para os alunos durante o tempo de uma aula. Deve primeiro fazer a pergunta para toda a classe. A pergunta já estressa positivamente os alunos e melhora a concentração. Se ninguém se atrever a responder, ele deve chamar um aluno pelo nome e perguntar. Independentemente da resposta, o aluno deve ser elogiado pela sua participação. Os alunos mais arredios são conquistados com esse procedimento, viajando para dentro de si mesmos. A arte da pergunta gera pensadores brilhantes nas faculdades de medicina, direito, engenharia, pedagogia, mas ela deve ser iniciada na pré-escola. Depois de um ano da arte da exposição interrogada e dialogada, os alunos perdem o medo de se expressar, aprendem a discutir as ideias e se tornam grandes viajantes. Como assim? Aprendem a viajar para dentro de si mesmos. Aprendem a perguntar porque estão angustiados, ansiosos, irritados, solitários, amedrontados. Aprendem não apenas a questionar o mundo de fora, mas também a fazer uma mesa redonda com eles mesmos. Quando treino psicólogos para atendimento clínico, sempre lhes faço sobre a grandeza dessa mesa redonda interior. Quem é capaz de fazer esse diálogo? Nada disso. Quem é capaz de fazer esse autodiálogo reedita o filme do inconsciente mais rápida e eficientemente. Não basta um paciente fazer psicoterapia. Ele tem de ser autor da sua história. Tem de aprender a intervir em seu próprio mundo. Mas, infelizmente, raras vezes as pessoas penetram em seu mundo, mesmo no meio médico. Quando o mundo nos abandona, a solidão é tolerável. Mas quando nós mesmos nos abandonamos, a solidão é quase insuportável. A arte da pergunta faz parte da educação dos nossos sonhos. Ela transforma a sala de aula e a sala
da nossa emoção, num ambiente poético, agradável e inteligente. Eu acho que ele trocou 6 pela meia dúzia aqui, né? Como ele falou, um complementa o outro. Interrogatório, eu acho que ele tá falando assim, que é aquelas perguntas que não tem fim. Como eu falei, sem limite. A pessoa pergunta tanto que ela chega um momento que ela já não tem mais nem resposta. Todas as respostas para ela já não tem sentido. O perguntar dentro de um parâmetro de dúvida de algo que está sendo exposto, eu acho mais louvável, eu acho mais aproveitável. Então, o professor está expondo um determinado assunto, está falando sobre natureza, preservação, conservação da natureza. O aluno vai questionar como que ele pode fazer para preservar, qual a diferença de preservar e conservar a natureza. Louvável. O professor vai explicar dentro daquele parâmetro, do que ele já está expondo. Agora, quem criou a natureza? Quando começou a natureza? Como que eu tenho prova de quem fez a natureza? Se eu começar a interrogar demais e for muito além, vai chegar uma hora que eu não vou acreditar em mais nada. Porque até eu não tenho maturidade para tudo isso. Se eu não consigo entender a mim mesmo, como que eu quero entender uma coisa de tamanha grandeza? Então, eu acho assim, que ele só veio dizer nesse capítulo o que eu falei ontem. Nós precisamos das dúvidas para evoluir. Beleza. O homem que acata tudo que o outro fala, ele acaba sendo um robô manipulado por outros. Então, isso está errado. A gente não pode ficar aceitando tudo. Nós temos que ter algumas dúvidas, nós temos que expor as nossas dúvidas, nós temos que colocar em xeque aquilo que é e o que não é. Para algumas coisas, provas. Nós precisamos de provas. Ah, você não pode tomar leite. Cheguei lá no médico uma vez, problema gástrico, ruim pra caramba. Doutor, tudo que eu como dá refluxo. Vou dormir, dá refluxo. Eu não tô conseguindo engolir mais refrigerante, eu não tô mais conseguindo... Até a água me sufoca. Às vezes me dá uns negócios aqui e trava tudo. Fiz um exame, fiz outro exame, faz no nariz e faz na garganta e faz. E ninguém descobre o que era. Aí o médico falou assim, você toma leite? Eu falei, tomo. Desde criança eu tomo 1 litro de leite por dia. 1 litro de leite por dia? Eu falei, desde criança eu tomo 1 litro de leite por dia. Eu tomo de manhã, tomo à tarde, tomo à noite. Dá 1 litro de leite. Patrícia, então pronto, tá aí. Você tem que parar com o leite. Eu falei, o quê? Prova por A mais B que eu tenho que parar. Vou parar não, eu gosto de leite. Ele teve que provar. Se ele não provasse para mim que aquele leite estava fazendo refluxo, eu não ia parar. Então tem coisas que nós precisamos de provas para acreditar. Mas tem outras que se a gente for buscar a prova, a gente acaba desacreditando. É o contrário, o processo contrário. Porque foge da nossa capacidade de pensar e de entender aquilo. Aí chega uma hora que a gente fala assim, quer saber, eu não acredito nisso não. Porque a gente não tem a maturidade para entender. Nós não estamos naquele grau de evolução, de entendimento. E a coisa foge da gente, a gente acaba descrente. Então, nas perguntas, eu volto a dizer o que eu falei ontem. O ideal das perguntas é dentro de um contexto que está sendo dentro de um parâmetro. Porque se eu fugir daquele parâmetro, eu vou escapar daquele assunto, eu vou além daquele assunto e isso não é crescer. Isso não é crescer. O próprio Einstein, que ele cita aqui, que se desenvolveu através de questionamento, quando o Einstein perdeu a noção da criação da bomba nuclear, vocês têm ideia do cara ter criado a bomba nuclear, que é capaz de acabar com cidades em fração de segundos? Quando ele teve a noção da caca que ele fez, ele guardou a receita. O Einstein não levou adiante, porque ele falou assim, meu Deus, né? Eu tô indo longe demais. Eu fui e fui longe demais. Eu posso mais prejudicar do que ajudar com a minha descoberta. E ele não tinha como controlar aquela descoberta, porque estava indo longe demais. O próprio Einstein falou, não, eu vou guardar isso daqui na gaveta, deixa quieto. Quando eu tiver maturidade, quando eu tiver conhecimento suficiente para mexer nessa receita aqui, eu mexo.
E não vou entregar isso aqui na mão de qualquer um. Porque pode acontecer o pior. E aconteceu. Quando o Einstein desistiu da receita, não sei se ele estava vivo ou se ele estava morto, mas alguém pegou a receita dele e desenvolveu a bomba nuclear. Hiroshima e Nagasaki que o digam, cidades japonesas foram destruídas na Segunda Guerra, devido a uma bomba. Então, é dado ao homem o conhecimento, sim. Nós podemos ir longe com o nosso conhecimento, mas nem sempre convém. Pode se tornar perigoso. Então, nosso conhecimento tem que ter um parâmetro, tem que ter um limite, de acordo com a nossa responsabilidade, a nossa maturidade, para a gente desenvolver isso. Caso contrário, é dar uma bazuca na mão de uma criança. Fala para ela, pode brincar com o brinquedinho novo, vai ver o que acontece. Então, dentro da sala de aula é muito diferente. Pode ter questionamento e deve ter. Você pode aguçar os seus alunos, inclusive os mais quietos, inclusive os mais agitados. Isso vai ajudar bastante eles a se desenvolverem, mas dentro de um parâmetro. Jamais abusar disso. Não é que, se eu desenvolver demais, eu vou ficar muito inteligente, eu posso incomodar. Se fosse só incomodar, estava bom. O incômodo também é aprendizado. Mas eu posso ir muito além, prejudicar. Então, a gente tem que ter parâmetro, tem que ter limite para tudo. Para os questionamentos, para as perguntas. Né? Aconteceu uma vez, eu dando aula, e eu falando sobre sexualidade. Esse assunto é o que dá mais pé na sala de aula e a gente tem que tomar muito cuidado. Isso devia ser lá por volta do ano 2004, 2003, né? 20 anos atrás. Eu falando sobre sexualidade e tal. Quando eu fui falar órgão feminino, vagina, órgão masculino, pênis. Quando eu utilizei esses dois nomes, eu tive um aluno que não parava de dar risada. Ele ria o tempo todo. Aí eu olhava para um e olhava para o outro. Eu olhava para a cara dele sério e falava, o que foi? Qual o problema? Você nunca ouviu falar esses nomes? Você nunca viu nada sobre esse assunto? Eu vejo sempre da minha mãe. A gente toma banho junto. Aí ele queria contar a particularidade dele, a vivência dele embaixo do chuveiro com a mãe dele, para os demais, que tinham na época 8 anos, 9 anos de idade. A vivência dele era normal ver a vagina da mãe, mas para os outros não. Isso podia aguçar a vontade dos outros de fazer o mesmo com as suas mães. Para algumas pessoas isso é normal, para outras pessoas isso é falta de respeito. Eu ia cair numa questão de valores, que para um professor é perigoso. Isso podia dar um problema muito sério na sala de aula. Isso podia trazer para mim complicações, inclusive de responder perante a família. Professora, o que a senhora anda falando na sala de aula aí sobre vagina, pênis, entrando numa particularidade, numa intimidade familiar? Consegue entender quando tem que dar um limite? É nesse sentido. Não é que o conhecimento vai fazer a pessoa crescer. Vai fazer crescer, mas pode trazer problemas também. Então, a gente tem que limitar essas perguntas. Porta me chamando. Fiquem com Deus.